virou à direita e chegou a uma certa vila. E aí ele sabia que tinha visto uma igreja e sabia que tinha algo a ver com Deus. Ele parou, foi até a frente dela, estava para entrar e o anjo apareceu outra vez e falou: "Não entre nesse lugar, continue indo adiante." Isso aconteceu várias vezes. O anjo aparecia para ele toda vez, dizendo para ele: "Não entre nessa igreja, não entre aí. Continue prosseguindo." Isso nos diz muita coisa. Nos diz que a maioria das igrejas não estão pregando o evangelho. Nos diz que se uma pessoa naquela igreja quisesse ser salva, não ia ter como. Não haveria nada ali. O Senhor não estava ali. O Espírito Santo também. Infelizmente, isso caracteriza a grande maioria das igrejas nessa nação americana e no mundo. Se você quisesse, não ia conseguir ser salvo ali, pois o evangelho não é pregado lá. E eu não gosto de dizer isso ou admitir, mas infelizmente é a verdade. Aí ele chegou na Monróvia e ele desceu uma certa rua sem saber aonde estava, nunca tinha ido naquela cidade, encontrou uma outra igreja, estava até cansado, mas foi até a frente dela e o anjo apareceu outra vez, dizendo: "É essa aqui." Entre aí. Foi quando ele abriu aquela porta pulando, gritando, e você ia ter feito a mesma coisa. Eu também. O irmão Chorer falou que eles tinham um seminário ali na igreja. Ele se matriculou e ficou uns 6 meses. Aí finalmente falou: "Tenho certeza que não entendo tudo, mas já posso falar do Senhor para o meu povo." E ele estava salvo e batizado com o Espírito Santo. E naquela manhã, quando ele entrou naquela igreja e deu o testemunho dele, como o anjo o guiou, nós começamos a pular, saltar e adorar ao Senhor, louvando ao Senhor. Aleluia! Mas eu acredito que aquilo aconteceu mesmo, que um anjo apareceu para aquele jovem e ele voltou para o lugar de onde tinha vindo e viu um mover de Deus, segundo o irmão Chorer, que foi excepcional, com centenas, talvez até milhares de pessoas durante um certo tempo aceitando a Jesus. Glória a Deus, amém. E agora o anjo diz para Cornélio o que fazer, mas não prega para ele. É verdade, pois isso é para os homens. Muito bem, e se você notar, é algo muito específico, são poucas palavras, mas ele diz: "Vá até Jope, procure um chamado Simão, com o sobrenome Pedro, e ele mora com um Simão curtidor." E, incidentemente, um curtidor naquela época não era alguém muito alto na escala da sociedade. A maioria deles era pobre. Não sei se esse aqui era ou não, mas a evidência é que talvez Pedro estava morando e vivendo com essa família por alguns meses. De certa maneira, houve um avanço vindo de Pedro e de outros apóstolos, indo até Samaria e acabaram expandindo suas fronteiras um pouco. E esse lugar onde ele estava, creio ser um resultado disso. Vemos uma saída lenta de Jerusalém, mas não para alcançar gentios. Então Pedro havia ali uma grande obra evangelística acontecendo, mas bem mais lenta do que o Senhor queria. Ele até falou para ele vai te dizer o que você tem que fazer. Meu Deus, essa era a resposta de Cornélio. Era aquilo que ele tinha buscado e orado. Ele vai dizer o que você deve fazer. Continue. E retirando-se o anjo que lhe falava, menciona o princípio do cenário que mudaria o mundo. Glória a Deus. As coisas sempre acontecem e o mundo não presta atenção nelas. Mas ela literalmente toca o mundo. Chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Fala das 3 pessoas que iriam buscar Pedro. A distância era de aproximadamente 35 milhas entre Cesareia e Jope. E havendo-lhes contado tudo, sem dúvida alguma falando da visita do anjo e o que ele falou, os enviou a Jope. A instrução que o anjo deu a eles, eles seguiram 100%, tintim por tintim. E
Eu não sei se eles pensaram, se sabiam que o anjo tinha aparecido para Cornélio, o que eles pensaram, não tenho nem ideia, mas eles foram parte de um dos maiores moveres de Deus na história. Muito bem. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade. Provavelmente quer dizer que saíram de Cesareia brevemente depois de receber as instruções de Cornélio no dia anterior. Subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta, meio-dia, e tendo fome, quis comer. Ele estava para parar de orar e comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, um estado onde as pessoas perdem o sentido do que está acontecendo ao seu redor e só podem ver o que é revelado. Essa situação de arrebatamento de sentidos, eu entendo que ali era um prelúdio de uma visão que aconteceria. E foi como se ele estivesse dormindo. Ele não estava dormindo, mas ele estava desconectado das coisas que aconteciam ao redor dele. Não é? Eu esqueço o capítulo de Zacarias, mas ele teve uma experiência parecida com o Senhor antes do Senhor dar uma certa visão a ele, que não sabia exatamente onde estava, mas sabia o que estava acontecendo e recebeu essa visão do Senhor. Quando eu era criança, eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade, talvez nessa época eu tivesse 9 anos, mas eu fiquei inconsciente. Acho que meus sentidos foram arrebatados e pensei que foram uns 10 minutos. E depois, quando voltei, me disseram que durou várias horas. Temos que ir para o intervalo. Voltamos já. Você não pode perder uma só palavra.